Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Dessa vez eu tô aqui com um cara que eu admiro muito, que eu lembro lá do começo, quando ele tinha 1.000 seguidores, eu acho que foi quando eu comecei a seguir ele, que era o meu antigo perfil, né? Que era o canal Ser Pai. E eu fico muito feliz de ver o crescimento dele, ver que ele está atingindo cada vez mais pessoas, levando uma mensagem muito legal e uma conscientização muito importante para os homens. Hoje eu estou aqui com o Thiago, do Homem Paterno. Thiago, cara, muito obrigado por topar o convite e por estar aqui conversando comigo. Pô, Pedrão, eu que agradeço pelas oportunidades. Finalmente, né? Finalmente. Esses anos aí a gente só fica, né, se curtindo, comentando um do outro, compartilhando, mas a gente nunca parou para trocar ideia de fato. Então, mas é isso, né? Na paternidade eu já entendi que cada coisa tem o seu tempo mesmo. A gente estava até conversando antes, né? Atrasamos aqui 40 minutos, porque é uma loucura, né? Essa intensidade, né? E a falta de controle é uma das coisas que a paternidade apresenta pra gente sem pedir licença, né, cara? Eu já tô aprendendo, já tô ligado nessa parada, mas, cara, é muito legal você trazendo esse ponto, né, de quando começou, porque quando eu abri a minha página e eu comecei a buscar pessoas que falavam sobre paternidade, você já estava lá, né? Então é muito, muito legal fazer essa conexão com um cara que está puxando também o bonde lá desde o início, acho que não no início, sei lá quando que é o início, né? Mas de fato as primeiras pessoas começaram a fomentar essa discussão sobre paternidade nas redes sociais, pelo menos que eu tive acesso. Então, muito feliz, cara, de estar aqui. O Ser Pai começou uma semana antes do Piangers lançar o livro dele, né? O Ser Pai ia ser um programa de TV. Olha. E daí a gente começou a negociar com várias emissoras e o assunto estava no ar, assim, não, vamos lançar no YouTube o que seria a estrutura do programa e foi. E estamos aí até hoje, né? Tivemos o problema com o Instagram que nos retirou do ar, mas agora estamos de volta mais forte. E é isso, né? A gente não vai ser derrubado assim tão fácil. Diz uma coisa, Thiago, como é que foi essa descoberta da paternidade? Porque hoje a gente vê aí falando coisas lindas, né, sobre puerpério, sobre paternidade, sobre conscientização, mas como é que foi o início para ti? Tu sempre teve isso ou veio com o tempo, aos pouquinhos, tu foi te dando conta das coisas? Cara, foi... o projeto Homem Paterno, ele nasce meio que junto com uma tomada de consciência mesmo do meu lugar de pai durante a minha jornada paterna. Então, o projeto Homem Paterno, ele nasceu quando a Yara já estava praticamente 1 ano de idade. Então, foi esse primeiro ano de puerpério, onde foi intenso, né? Várias pancadas, várias questões que eu não entendia o que estava acontecendo. Como assim ninguém tinha me falado sobre isso? Meu pai nunca me falou sobre isso, meus amigos que já eram pais nunca falavam sobre isso. Eu ia buscar conhecimento sobre tentar ter algum lugar para que falasse comigo sobre o que estava acontecendo, né? E não tinha. Sobre gestação, parto e puerpério de forma específica, que era até onde eu estava vivenciando, e me deparar com esse cenário, né? com a minha própria falta de repertório para lidar com o que eu estava vivenciando, e de buscar isso fora, em outras pessoas, em lugares, e não achar aquilo me gerou uma palavra, como assim, cara? Tipo, né? Como assim ninguém fala sobre isso, sabe? E aí eu comecei de fato a estudar, e não porque eu quis, mas por necessidade, porque eu comecei a ver que se eu não tivesse conhecimento, pelo menos para entender o que estava acontecendo, meu barco ia parar num lugar indesejado. E estava indo já, sabe? E hoje, quando eu olho para trás, né, eu tenho 2 filhas, a Yara, que inaugurou minha paternidade, e agora a Nalu, que vai fazer 1 ano daqui a 10 dias. E eu lembro que... Até perdi, eu falo das minhas filhas, e aí eu já... É bem isso, né? A gente se perde, tá falando do início ali, do curso, e como é que tu estava já te perdendo, e que por isso tu foi estudar. Exato, boa. E aí eu comecei a estudar, né? Fiz alguns cursos, fiz os cursos com Alexandre Silveira Amaral sobre puerpério, né? Comecei a estudar sobre parentalidade. Muitas amigas minhas que são naturólogas foram para o universo
né, da parentalidade, principalmente doulas e aprendizes de parteiras. Então, eu tive esse privilégio de ter amigas dentro do universo, né, da partolândia, vamos dizer assim, né, desse início de vida, da vida, gestação, parto, puerpério, que sempre ficavam me questionando, viam o que eu estava vivenciando, e eu recorria a elas para entender, e elas falavam, cara, você está sacando alguma coisa, né? Por que de repente você não começa a convidar outros caras? E aí eu participei pela primeira vez, Pedro, em Floripa ainda, eu morava em Floripa. Eu estou morando em Ubatuba agora, vai fazer 5 anos. Pela primeira vez eu participei de um grupo reflexivo de homens. Ah, que legal. Então, em meio a todo esse turbilhão que estava acontecendo na minha vida, né, de questionamentos existenciais, de saber o que fazer, querendo mudar, querendo resgatar, querendo, né, tomando realmente as rédeas ali do que estava acontecendo, enquanto responsável também do que estava acontecendo, eu participei pela primeira vez de um grupo reflexivo de homens e aquilo para mim foi muito impactante. Eu falei, cara, eu nunca tive num lugar assim. O que esses caras estão falando agora, nem os meus melhores amigos falam. Que coragem esses caras estão tendo. Aquilo foi impactante, sabe? Só que todas as narrativas apresentadas ali, somente uma conversava comigo, mas também não na fase que eu estava vivenciando. Era um cara que era pai, que já era mais velho, que estava com o pai, né? Foi bem legal, então, tipo, foi filho e pai, mas o cara tinha 30 e o pai dele tinha 50. Então eram outras questões, mas trazia essa questão da paternidade. E aí eu falei, imagina que incrível que seria se a gente reunisse homens que estão vivenciando a mesma fase que eu estou vivenciando. E aí eu saí de lá daquele grupo, falei, é isso que eu quero fazer. Eu, enquanto naturólogo, eu, enquanto, né, profissional da área da saúde, trago já na minha bagagem repertório para conduzir grupos reflexivos, para fazer esse trabalho, e fiz o primeiro Círculo do Homem Paterno, que era o nome onde eu juntei, daí foram 20 homens, eu falei, caraca, isso aí é sucesso, né, achei o caminho, né, cara, segundo encontro, 3 homens, terceiro assim encontro, mesmo. 2 homens, quinto encontro, nenhum homem. E aí, junto a isso, veio transição para Ubatuba, mais questionamentos existenciais, quem sou eu, para onde eu vou. E comecei a postar, comecei a escrever em meio de tudo isso, né, cara? Comecei a escrever muito do que eu vivenciava, de observações, estudos dessa salada nas redes sociais, mas sem nenhuma pretensão, Pedro. Por exemplo, de chegar agora com 153 mil seguidores, né? Para mim isso ainda é meio, como assim, gente? 153 mil? E é só o começo, cara. E é só o começo, pode ter certeza. Né, cara? É muita gente. Então, veio desses lugares, assim, sabe? Tive vários parceiros importantes nessa jornada, muitas mulheres, né? Então, as mulheres com certeza são a maior, acho que é a força propulsora, né? Acho que desse movimento, na verdade, né? Porque as dores que elas apresentam traz o senso de urgência pra gente, né? Eu aprendi a paternidade que eu exerço, né? Eu aprendi com a minha mãe, porque eu sou fruto de uma mãe solo, eu conheci meu pai com 18 anos, então eu digo que eu aprendi a ser pai foi com a minha mãe mesmo, né? Eu vejo muito essa paternidade muito mais afetiva e muito mais levando pro carinho, né? Que eu não via nas outras pessoas, nos outros homens, né? Porque eu também me sentia meio deslocado no início, pensava, cara, mas será que tá todo mundo assim que nem eu? Porque quando a gente tá na internet, a gente tá numa bolha, né? Então, quando eu lancei o Ser Pai, veio um monte de homem falar um monte de coisa bacana e tal. E daí, quando eu me dei conta que eu saía da minha bolha e ia conversar com os outros homens, eu via, nossa, eu acho que o trabalho é longo ainda, é muito longo. E me diz uma coisa, Thiago. Eu antes usava muito o termo paternidade responsável, né? Até o curso que eu tinha antes era paternidade responsável. E eu depois passei para o termo paternidade ativa, daí tive algumas reflexões, algumas conversas com outros homens sobre isso. O que tu acha do termo paternidade ativa? Cara, te incomoda? Pra mim, me incomoda, mas eu vejo que faz sentido para o momento que a gente está vivenciando, mas que é muito pontual. Por que isso, cara? Porque primeiro porque não existe maternidade ativa, maternidade responsável, né? Mãe já diz muita coisa. Então, acho que
o ideal é que um dia a gente fale pai, né, e já contemple responsabilidade, já contemple disponibilidade afetiva, já, entende, né, já contemple presença, enfim, tudo isso que eu acho que a gente vem debatendo sobre as nossas responsabilidades, que isso é uma responsabilidade, não é ser legalzão, né? Isso é ser pai. Então, esse é o meu sonho. Mas, por exemplo, esse termo paternidade ativa, eu sou crítico, mas entendo e acho beleza, é um momento mesmo. Mas a minha crítica é que a gente, e aí quando eu falo a gente, principalmente homens privilegiados, homens brancos, porque quando a gente fala em paternidade ativa, a gente entende já esses termos, e isso ainda só é possível para uma camada mais privilegiada da sociedade, né? Você fala em paternidade ativa com pessoas que, de repente, têm que sair às 4 da manhã e voltam à meia-noite para casa, eu falo, meu amigo, beleza, tipo, eu estou sobrevivendo. É lindo o que você está falando, mas eu não consigo, de fato, fazer isso, né? Então, existe um deslocamento, um descolamento, não, um descolamento, um distanciamento de uma realidade muito grande do Brasil quando a gente traz termos e conceitos querendo conceituar uma paternidade como se fosse um modelo ideal. Porque a gente fala em paternidade ativa, a gente está colocando um ideal, né? Quando esse termo ele é posto assim, agora tem que ser um pai ativo, né? A paternidade ativa aqui, a paternidade ativa ali, né? Como se fosse agora todos os pais, é para cá que a gente tem que ir. E isso, às vezes, não dá conta de toda a subjetividade, né, das paternidades, que aí é importante falar que paternidades são múltiplas manifestações de paternidades, de recortes, desde raciais, de classe, de culturas, onde está inserido regionalmente aqui no Brasil, por exemplo. Então, são muitas questões que vão impactar como esse cara vai conseguir exercer a sua paternidade. Então, acho que esse título de paternidade ativa, ele traz um rótulo que para mim é importante no sentido de, olha, precisamos nos mexer, a gente precisa sair da inércia, então por isso que é ativa, né? Porque a gente agora, antes a gente só trazia a grana para casa, né? E o resto era essa a nossa obrigação. Então agora não, agora a gente tem que fazer mais coisas. Só que o meu receio é que a gente, pegando esse termo, né, que esse termo não seja utilizado para fazer a manutenção de outros privilégios, no sentido de que, olha, já entendi, então eu tenho que fazer, então eu tenho meu checklist, tá? Então eu tenho que lavar a roupa, tenho que lavar a louça, tenho que trocar a fralda, isso, opa, já cumpri, sou paizão. Aqui, ó, quem vai contestar? Paizão. Quem vai contestar? Eu preenchi todo o meu checklist. E a paternidade que eu entendo hoje, cara, ela é muito mais complexa. A gente está falando de relacionamento com outras pessoas, né? De novos papéis, de mudanças contínuas. Cada fase é uma fase, a fase dessa criança, a fase desses pais, dessa mulher que pariu, enfim, as nossas próprias, né? Que é sujeito, enfim, muitas variáveis que acabam impactando culturas familiares. E que se a gente não tiver um olhar sobre todas essas dinâmicas, vai continuar sendo insuficiente. Sabe, uma coisa que eu percebo muito nos blogs maternos e paternos, nos blogs de parentalidade, assim, eu vejo alguns caminhos que eu fico pensando, cara, eu tenho minhas dúvidas se é por aí, que é uma coisa de dizer, olha, tu precisa fazer isso, o jeito certo é esse, tu tem que fazer assim. E eu fico pensando, não é o nosso papel dizer o que a pessoa tem ou não tem que fazer. Eu acho que o nosso papel é trazer informação e trazer exemplos, né? O que eu busco sempre é trazer exemplos positivos de paternidade. Mas eu acho que a gente precisa trazer informação e conhecimento e consciência para as pessoas elas tomarem suas próprias decisões e não a gente ficar dizendo, olha, tu tem que fazer isso porque é assim, porque senão tu é um péssimo pai. E eu até coloco isso, um meia-culpa até quando eu venho agora nesse novo perfil, eu tô mais leve, porque no outro eu era muito mais faca na bota, como a gente diz aqui no Sul, era muito mais, sabe, não, porque tem que fazer assim, porque é um absurdo. E daí eu fiquei pensando, cara, eu tô botando muito mais muros do que eu tô botando pessoas se unindo e vamos de mãos dadas e vamos conseguir mudar isso, né? Eu fico pensando e fico meio preocupado até algumas vezes que eu vejo uma pressão muito grande, principalmente, óbvio, em cima das mães, né? Mas em cima da parentalidade das pessoas, porque não acho que é o nosso papel dizer o que é certo, o que é errado. Obviamente tem algumas coisas que a gente precisa dizer, olha,
violência não é negociável em nenhum momento, Exatamente. sabe? Exatamente. Deixar a criança chorando, para mim, eu acho a coisa mais absurda do mundo. Exatamente. Que é uma Mas, violência. e é uma violência, né? Mas eu fico pensando, cara, até que ponto a gente pode dizer o que é certo e o que é errado, e até que ponto a gente tem que deixar a pessoa tomar a consciência e tomar a decisão. Faz algum sentido isso que eu te falei, ou eu Não, viajei total, muito? cara. Não, total. Eu estou muito alinhado com você. Minha principal forma de agir é trazer reflexões. Eu sempre me coloco da seguinte forma: eu não estou aqui para ensinar ninguém a ser pai. E se alguém Exatamente. falar isso para vocês, sai correndo. Porque não existe. Ninguém ensina ninguém a ser pai. É o seu filho. Como é que eu vou ensinar você a ser pai do seu filho? Não deixa que eu crio, né? É uma loucura, né? Então, assim, não existe isso, sabe? Então, o que eu gosto de provocar, daí sim eu gosto de usar essa palavra provocar e convidar para refletir, né? Então, é de colocar um cenário. Olha, esse é o cenário. O que você acha sobre isso? Qual é o impacto? Aonde dói uma fala, uma ação, um comportamento ou uma falta de ação? Aonde está doendo? Aonde está pesado? Então, é fazer esses questionamentos, na verdade, né, cara? Vamos olhar esse cenário aqui. Beleza, tem um fator aqui que você quer debater ou que está sendo posto. Vamos olhar isso para toda a sua complexidade, né, e não definir um ponto como uma verdade absoluta, porque não existe, né, ainda mais quando a gente fala de fenômenos humanos, sempre vão ter vários pontos de vista, ainda mais, né, de quem é o agente mesmo. Por exemplo, a mulher que está ali vivenciando um puerpério, ela tem que ser legitimada, ela não pode ser desqualificada. A voz dela diante do que ela apresenta, e o comportamento, e o silêncio dela, inclusive, a dor dela, ela tem que ser escutada. Essa é a premissa para a gente entender o que está acontecendo dentro desse cenário. Então, eu me coloco muito assim, sabe, Pedro, de trazer, claro, conteúdos, como você falou, daí pesquisas, né, posts, às vezes até que são bonitos, assim, para provocar, para sensibilizar os caras. Eu gosto de trazer essas questões também, às vezes que não estou falando faça isso ou faça aquilo, mas sabe, essa foto aqui mexe com você? Porra, é isso, o que você está sentindo? Fala para mim. É o Tá exemplo, ligado? né? Exato, o que você está sentindo? O que você sente quando você se depara com essa imagem, com esse vídeo, com essa frase? É por aí, assim, que eu gosto de trabalhar, sabe? Então, acho que a gente está bem alinhado nesse sentido, cara. E é legal que tu falou, o que tu sente? Porque a gente deixa muitas vezes o sentimento do homem de lado, né? Muitas vezes o homem não pode sentir, né? Quantas vezes a gente já escutou homem não chora, homem isso, homem não aquilo. E isso é um peso muito grande, né, para cima dos homens, que o homem não pode expressar o sentimento dele, não pode trazer as emoções, porque já é um sinal de fraqueza. Eu vi um TED com a Brené Brown, não sei se tu já viu O Poder da Vulnerabilidade, é sensacional, cara. Ela é sensacional. É sensacional, e eu vou botar, quando eu for postar aqui, eu vou botar o link dela para todo mundo poder ver. Porque é na vulnerabilidade que a gente mostra a nossa força, né? Uhum. E tem um vídeo dela no YouTube também que é muito bacana, que é um desenho, na verdade, que ela é um desenho sobre empatia. Cara, depois coloca lá também. E, Vou procurar. resumidamente, são animais, né? Aí um cai num buraco e o outro tá lá de cima. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá aí? Não, pô, tá difícil, né? Ele falou, então tá. E aí ela coloca os dois cenários, que é o que a gente se coloca, quando a gente se coloca no lugar de empático daquele que fala, que tá lá em cima, que demonstra uma preocupação, mas tá lá de cima, né? Tipo assim, nada toca ele não tá sendo afetado em nada, ele só tá, ei, como é que você tá? Ou você entra lá no buraco, senta do lado da pessoa e fala, nossa, agora eu entendi, né? Então, cara, como que a gente vai sair daqui juntos? Ou eu tô aqui junto com você. Então ela traz essa empatia muito associado ao princípio de que para que você consiga empatizar com a pessoa, é necessário que você esteja junto, não necessariamente junto fisicamente, mas que você se coloque ao lado dela, porque a gente nunca vai saber de fato o que essa pessoa está sentindo. Então, o mais próximo que a gente pode chegar da experiência dela é se colocando ao lado. É muito bacana, cara, esse vídeo aí, e ele é muito ilustrativo, assim, é bem legal. Ela é incrível. Ela é sensacional, né? Ela é sensacional, e a história dela também é muito boa. E me diz uma coisa, qual tu acha que pode ser o maior desafio de um homem com a sua paternidade? Cara, ou maior... O maior, mas um grande desafio, assim, que tu vê principalmente com teus
Eu vou falar de mim, né? Conteúdo. Vou falar de mim, assim, do que... Eu acho que a paternidade, ela escancarou pra mim o meu machismo mesmo, brother. Tá ligado? É Ela, muito tipo, doido isso, né? ela Uhum. jogou na cara, assim, e a sociedade, tudo, sabe, começou a vir de uma forma muito intensa, né? O quanto eu era machista achando que eu era o cara, que eu era desconstruidão, que eu era o paizão, porque todo mundo ao longo da minha história sempre falou, putz, um dia, não sei se isso aconteceu com você, mas eu, na minha vida, todo mundo falava, nossa, você vai ser um ótimo pai, você vai ser um ótimo pai, né? E eu, não, eu também quero ser pai, eu vou ser um ótimo pai, então eu sempre trouxe isso muito forte, né? E aí eu entrei na paternidade e falando, não, pô, eu vou dar conta, né? Eu tô Barbada. Vai ser nossa, facinho. vim de peito estufado, só tomei no peito. Tomou os dois pés no peito. Só a voadora. E é Mas... isso, de falta de repertório afetivo, falta de repertório de cuidado, falta de repertório em vários lugares importantes, assim, sabe? Para exercer uma paternidade que eu acredito hoje. Principalmente falta de conhecimento. Principalmente falta de conhecimento. Sabia nada, Pedro. Sabia nada sobre gestação, sabia nada sobre parto, sabia nada sobre amamentação, nada sobre educação. Era só o que a maior parte ainda faz, né? Acreditar que quando o filho nasce vai vir uma luz divina, os anjos vão cantar, né? E você vai, tipo, fazer um upgrade. Agora você não Vai ter precisa um nada, é chip. só... Você é homem, brother. Homem é isso, você vai aprender com a vida. E aí, enfim, a vida ensina de fato, mas me ensinou com algumas dores, né, dores importantes, né, que hoje eu consegui elaborar e que eu entendo que muitos homens não dão conta, né, porque é muito difícil você se reconhecer nesse lugar, né, você se reconhecer que você não é suficiente, tá ligado? E que você perdeu a prioridade, que você perdeu os privilégios, que você perdeu o protagonismo dentro da relação. Lidar com é muita perda para um homem branco hétero cis. É verdade, é. Eu sempre falo, cara, eu tive todos os privilégios na minha vida quando eu me tornei pai, que eu comecei a me dar conta dos privilégios realmente, né? Porque a gente vai vivendo e não vai se dando conta disso. E quando eu converso com outros pais, principalmente pais pretos, pais homoafetivos, eu falo, caraca, brother, eu tô, mano. Tipo assim, eu não sei nada mesmo. Uhum. Não sei Bem nada isso. mesmo, sabe? Não sei nada mesmo. Essa troca de realidades, assim, cada vez mais vai constituindo a minha paternidade, assim, sabe? A forma que eu vejo a paternidade. E, inclusive, que é a forma que eu acabo vivenciando aqui com a minha família, assim, né? De olhar para outros lugares mesmo, falar, gente, olha, a gente não sente isso, mas existe, tá? E a gente precisa saber que existe, a gente precisa estar com pessoas que sentem isso, inclusive, para que a gente consiga, né, ter essa percepção. Então, mas é isso, já falei pra caralho. Não, tá, eu tô adorando, cara, tô adorando. Pode ficar falando mais. E me diz uma coisa, eu sempre faço essa pergunta para os meus convidados. Qual que pode ser o maior legado que tu pode deixar para tuas crianças? Cara, o maior legado que eu estou deixando para minhas crianças, para minha filha, primeiro é de ter um pai. Né? Quando a gente olha para a nossa sociedade, ter um pai já é um privilégio. Eu tive esse privilégio, então eu já estou deixando isso com continuidade, mas eu acho que o maior legado é saber que elas podem confiar em mim para sempre. Né? Que elas podem ir para qualquer lugar que elas desejam, sabendo que sempre que elas precisarem, elas vão poder voltar. Independente das escolhas. Né? Então, eu acho que isso a gente está... É o meu objetivo diário, de criar essa segurança, esse vínculo seguro, que tolera erros, que tolera, né, enfim, dores, mas que sabe que pode confiar, sabe? Que acima de qualquer coisa, de qualquer escolha, elas podem contar sempre comigo. Elas podem falar de quem elas quiserem comigo, sabe? Do que elas quiserem. Eu sempre vou estar aqui para ouvir, para amparar, para acolher. Então, acho que quando eu falo para as minhas filhas, olhando para minha família, esse é o maior legado. Enquanto projeto Homem Paterno, acho que o legado ele está sendo construído de forma coletiva. Né? Não sou eu que estou criando nada.
eu faço parte, eu acho, junto com você e com outros caras, e muitas mulheres, né, principalmente as mulheres, de um movimento, né, que está se iniciando, que não é por livre e espontânea vontade, é por livre e espontânea pressão, diz de passagem, né, a gente não está aqui porque a gente quer, a gente teve um insight, né, né, somos aqui Buda, que, sei lá, né, recebemos um chamado para sermos pais e transformar uma geração, não, né, a gente está vindo aqui por sob pressão, por necessidades e dores, mas que está acontecendo, né, então eu vejo que sim, está acontecendo o legado que eu visualizo disso que a gente está fazendo, e aí a longo prazo, nem sei se a gente vai ver isso, de gerações que tenham pais, primeiro, né, que é importante, gerações que tenham pais mais responsáveis, aí mais conscientes, que estejam presentes no início da vida, né, onde essas crianças, depois que se tornam adultos, vão perguntar para os pais dela: pai, onde é que você estava no início da minha vida? Eles vão falar: caraca, eu estava lá no parto, eu estava com a sua mãe, não dormi, estava lá, né, a amamentação foi difícil, filha, nossa, filha, foi muito difícil a amamentação, cara, mas, porra, a gente estava lá, que tem uma história para contar, né? Eu fico muito pensando nisso, quando as minhas filhas me perguntarem como é que foi o início da vida dela, nossa, tipo, eu vou ter um orgulho muito grande de contar a história, assim, sabe, entre todas as questões. Eu acho que isso é um bom legado, cara. E tu vai poder contar porque tu estava presente, né? E tu estava vivendo isso. Isso. É o mais sensacional, que as pessoas que realmente não pegam junto e não estão ali se fazendo presente perdem e não se dão conta de como isso é importante para elas e para nós, né? É uma coisa muito mágica, é muito mágica. Exatamente. E tu já parou para pensar se tem alguma coisa que as tuas filhas possam fazer no futuro que tu vai pensar: puta, isso aí me decepcionou. Eu fiquei decepcionado com essa atitude, ou com essa fala, ou com esse jeito. Votar em caras como o Bolsonaro. Boa! Boa! Eu vou ficar muito puto, né? Mas é minha filha, beleza. Tem uma amiga minha que fala, tipo, né, filha, irmão, a gente esquenta, mas não come, né? Né, a gente, né, cara, tá muito puto. Mas ia querer entender, né, da onde que ela tirou essa ideia. Porque não foi de casa isso. Por quê, mano? Né? Simplesmente contra tudo que a gente acredita, né? Tudo. Então, assim, tipo, né, que deu? Bateu com a cabeça? Não, filha, foi aquela vez que eu não te dei aquilo lá que tu queria. Tu tá remoendo até hoje. Você foi abduzida, é você mesmo, filha? Cadê você, né? Essa foi boa, cara. Alguns convidados entram numa super, né, divagação, pô, se fizer isso, fizer aquilo, e eu sempre penso: a pessoa tem que falar isso, cara, é só isso que importa. Só vou falar. É porque isso diz muito, né? É contra tudo que a gente está falando aqui, né, cara? É contra tudo, é contra a natureza, é contra tudo, tudo. Né? Então, pelo menos para mim, assim, sabe? Eu acho que eu nunca falei isso de uma forma tão clara, assim. Eu tento não me expor muito politicamente, porque eu tô ligado que a galera... É um momento delicado, né? As pessoas realmente estão muito... Mas cada vez mais eu sinto vontade também de me posicionar quando me perguntam, né? Mas tu sabe que às vezes a gente não precisa nem escancarar, porque quando a gente fala... desculpa, tô aqui para ti ainda? Sim, tá aqui. Tô aqui, apertando uma coisa errada. Quando a gente tem alguns posicionamentos tão claros como a gente tem, fica muito claro em quem a gente não vota. Então, às vezes, a gente não precisa nem escancarar demais. Antes eu acredito muito nisso também. E quando me perguntam, obviamente que eu falo, né? Então, claro, não tem por que mentir, né? Não tem por Exatamente. Mas nesse momento, eu acho que seria... Eu falo, nossa, filha, tipo, né? Que estranho. Aconteceu. Olha só, Thiago, a gente está indo para a reta final e eu tenho uma pergunta bem simples para te fazer, mas eu coloco uma condição para tu responder essa pergunta. Só tem 1 minuto para responder ela. Tá bom. Eita. Tá? Mas é de boa. Difícil para mim. Quando faltar 10 segundos, eu vou te mostrar de novo o cronômetro, tá? Tá bom. Mas vamos lá. Tô nervoso. O que é ser pai? Caraca, o que é ser pai? Presença, primeira coisa. Estar presente.
Estar presente de corpo, alma, no dia, na dor, na felicidade. Ser pai, na verdade, né? O que é ser pai é ser pai. O que é ser pai? É ser pai. Né? Ser pai é ser pai. Dentro daquilo que a gente vem conversando ao longo desse episódio lá no começo, né? Quando a gente falou dos rótulos, né? O meu sonho é... Eu estou tentando ser pai apenas, né? Que é o meu sonho que já não precisa de adjetivo, né? Isso já contemple tudo. Tudo. Tudo que é necessário para a criança, para as famílias, para tudo. Para a sociedade. Muito bom. Era isso? Tem mais 15 segundos. Tu falou que ia falar um monte. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou para um lugar muito filosófico, irmão, e aí eu não volto mais, entendeu? Muito bom. Não, maravilha, cara, maravilha. Ai, ai. Pô, Thiago, muito obrigado. Corda, Pedro, porque, mano, eu sou um cara que eu não sou linear, e aí, pra mim, você fala uma parada assim, fala pra eu viajar, eu viajo mesmo, e aí depois eu fico, mano, o que eu tô falando aqui? Então foi ótimo, depois de 30 segundos, eu tô saindo daqui realizado que eu respondi a pergunta que você. Sabe, eu sou assim também, eu fui dar uma entrevista, não lembro pra quem, e daí a pessoa me fez uma pergunta e eu comecei respondendo a pergunta certinho. E daí na minha cabeça veio alguma coisa que estava ligada a isso, a resposta. Daí eu comecei a viajar, fui. Quando eu vi, cara, eu tava falando da minha infância que não tinha absolutamente nada a ver com a pergunta que tinha sido falada. E daí uma hora eu parei assim, eu não lembro mais o que eu tava falando e não lembro a tua pergunta também, então vamos voltar. Exato. Quem trabalha comigo, eu já aviso, gente, vai anotando aí, para se eu esquecer, já vamos amarrar, né? Eu pergunto para a Sara que trabalha comigo, cara, eu fechei os pontos, né? Eu só vou abrindo, né? E não vou fechando, né? Mas estou aprendendo a fechar os pontos agora. Pô, Thiago, cara, muito obrigado por topar esse bate-papo. Queria conversar mais aqui, mas eu já te expliquei a minha situação. Por enquanto, a gente vai ficar preso nos 40 minutos. Obrigado, Zoom. Mas, cara, mas faltou oportunidade, Pedro. Eu acho que agora a gente deu esse primeiro passo, né? Foi importante. E é isso, agora vamos se conectar mais. Não, vamos, eu tô cheio de projeto na ideia, na cabeça, cara. Então, eu vou te incomodar mais algumas vezes e se tudo der certo e eu conseguir o patrocínio que eu espero, eu vou te chamar para a gente fazer uma coisa, mas daí uma coisa mais fixa. Vamos torcer para que dê certo. E daí vamos espalhar a paternidade e fazer os homens falarem sobre paternidade, porque eu acho que é isso que falta também, né? Os homens falarem sobre paternidade, porque quantas vezes a gente está em roda de amigos e o assunto paternidade e filhos aparece, né? Não é sempre... E quando aparece, as pessoas nem sempre colocam também tudo que querem colocar para fora. Então, acho que... Às vezes, quando aparece, some rapidinho também quando a gente abre a boca, né? Exato. Eu me tornei o chato que fica puxando o assunto de paternidade. Vem, o Thiago fala, acaba o assunto. Cara, tu quer deixar algum recado, alguma mensagem pro pessoal que está nos escutando e nos vendo? Cara... Sigam aí o Instagram do Projeto Homem Paterno, né? @Homem Paterno. A gente está com site, com blog. O Projeto Homem Paterno está crescendo agora. Lançamos agora o canal do YouTube com vídeos. Né? Eu tô quinzenalmente, eu estou fazendo um projeto bacana no Instagram, chama Roda Paterna. É muito legal. Você está lá na lista, tá? Tô com uma lista de vários convidados, aí eu vou encaixando. E está muito bacana. E tem várias coisas acontecendo aí, curso novo vindo, então acompanha a gente e tô aqui, né? Tô aqui, temos uma rede de apoio paterno, acho que é importante falar isso. São quase 1.000 homens hoje em grupos de WhatsApp, onde a gente se reúne quinzenalmente. Então é o braço social do Projeto Homem Paterno. Se você está em busca de uma rede de apoio paterno, nós temos. É só acessar lá o Instagram mesmo, tem link na bio, já cai no grupo do WhatsApp, já tá lá no meio de um monte de homem falando sobre... Desde promoção de fralda, até crise existencial, até dente que está nascendo, até qualquer coisa. Enfim, tudo isso que atravessa a gente na paternidade é muito potente. Então, é isso, Pedro. Tamo junto. Gratidão mesmo por estar aqui. Pô, foi um prazer, cara. Fiquei muito feliz que tu topou conversar. E conta comigo para o que precisar. Tamo aí. Precisar de divulgação, qualquer coisa, só me chamar no direct, no WhatsApp, sinal de fumaça, como quiser, eu atendo. Demorou. Quando quiser vir para Ubatuba, dá um alô. Pô, nem me fala, cara. Tô louco pra viajar.
Só chegar. Maravilha. Valeu, pessoal. Semana que vem estamos aí de novo. Até lá. Abraço. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!